noite. Boa noite. Superior Tribunal de Justiça anula a condenação do ex-diretor da Dersa, Paulo Vieira de Souza, o Paulo Preto. Fabrício Queiroz e outros ex-assessores do senador Flávio Bolsonaro são alvos de operação do Ministério Público no Rio. E você vai ver também trabalhadores terceirizados da saúde no Rio começam a receber os salários atrasados. E no Rio, nova fase da Operação Lava Jato cumpre mandados de busca e apreensão dentro da investigação de corrupção e lavagem de dinheiro em contratos de navios com a Petrobras. Polícia Civil de São Paulo prende 105 pessoas acusadas de furtos de celular, mercadorias e interceptação de carga roubada. Câmara dos Deputados dos Estados Unidos faz sessão que pode aprovar o impeachment do presidente Donald Trump. Essas e outras notícias você acompanha em instantes no Rede TV News. O governo lançou hoje uma campanha para reforçar as ações do governo Jair Bolsonaro nos estados. A repórter Renata Teodoro acompanhou a cerimônia e traz agora ao vivo as informações. Boa noite, Renata. Como é que é essa campanha, hein? Qual é o objetivo? Olá, boa noite, Augusto. Pois é, segundo o secretário de Comunicação do governo, Fábio Weingarten, o objetivo é ampliar a visibilidade das ações e programas do governo federal com ações voltadas aos estados. A ideia é descentralizar a comunicação e garantir que informações sobre o trabalho do governo cheguem a todos os lugares. Com o slogan da campanha Aqui é Brasil, foram produzidos 49 filmes, sendo 45 exclusivos para os 26 estados e o Distrito Federal. O material será veiculado em emissoras de rádio e televisão, jornais, sites e até cinema entre os dias 18 e 30 de dezembro, em uma primeira etapa. E entre os dias 6 e 19 de janeiro, voltam ao ar. De acordo com Fábio Weingarten, a campanha também quer democratizar a comunicação do governo federal. O secretário de Comunicação aproveitou o discurso para criticar veículos de comunicação que, segundo ele, usam frases fora de contexto do presidente Jair Bolsonaro. Como costumo repetir, presidente, governar é saber comunicar com dados corretos e transparentes, e é isso que estamos fazendo. Estamos aqui também cumprindo o que a Constituição determina. É obrigação do Estado, do governo, informar a população, prestar contas do que está fazendo, dar publicidade aos seus atos. Conquistas do seu governo são minimizadas com discussões etéreas, estéreis e histéricas a respeito de uma ou outra frase mal compreendida ou descontextualizada. O presidente Jair Bolsonaro não discursou durante a cerimônia, mas cedo, ao deixar o Palácio da Alvorada, Bolsonaro falou a apoiadores que pode vetar o fundo eleitoral de R$2 bilhões aprovado pelo Congresso ontem. Vamos ver na reportagem. Pelo segundo dia seguido, o presidente Jair Bolsonaro evitou falar com os jornalistas que fazem plantão todas as manhãs na portaria do Palácio da Alvorada. Tanto ontem quanto hoje, o presidente preferiu se dirigir apenas aos apoiadores. Nesta quarta-feira, Bolsonaro fez uma consulta popular. Você acha que tem que vetar ou sancionar os 2 bilhões do fundo partidário? Para justificar um suposto veto aos R$2 bilhões do fundo eleitoral, que foi aprovado ontem à noite pelo Congresso Nacional, Jair Bolsonaro citou o PT e o antigo partido dele, o PSL. O PT vai ganhar 200 milhões para fazer campanha. Olha isso! O pessoal daquele PSL também, que mudou de lado lá, também vai pegar 200 milhões. 200 milhões do PT. Vai gastar 45 dias de campanha. Quem fizer material de campanha, cara, eu não vou ajudar. Essa não foi a primeira vez que o presidente fala sobre a possibilidade de vetar o dinheiro que será utilizado por partidos e candidatos nas eleições municipais do ano que vem. A ameaça anterior foi feita quando a Comissão Mista de Orçamento propôs elevar o fundo eleitoral para quase R$4 bilhões. Na conversa com os apoiadores, Jair Bolsonaro voltou a garantir que não irá trocar o ministro da Educação, Abraham Weintraub. O Congresso Nacional vai criar uma comissão para discutir a reforma tributária durante o recesso. Governo e parlamentares fecharam um acordo para acelerar a votação da proposta.
O anúncio foi feito na porta do Ministério da Economia após uma reunião entre o ministro Paulo Guedes, os presidentes da Câmara e do Senado, além de outros parlamentares. O encontro selou um acordo que vai permitir que a reforma tributária seja votada de forma mais rápida no Congresso. Deputados e senadores disputavam o protagonismo. Propostas de emenda à Constituição sobre o mesmo tema tramitavam nas duas casas. Amanhã já será instalada uma comissão mista com 15 parlamentares da Câmara e outros 15 do Senado para discutir uma proposta única. Os trabalhos irão ocorrer durante o recesso. A ideia é ter um texto pronto para ser apresentado em 90 dias. Conciliatória, essa é a palavra. A conciliação da Câmara, do Senado e do Poder Executivo para entregarmos para a sociedade brasileira um texto que possa, de fato, fazer com que os empreendedores brasileiros e a população brasileira possa se ver contemplada em uma reforma que vai melhorar a vida das pessoas. É importante que a gente possa ter, ainda no primeiro semestre, um novo sistema tributário. Um sistema tributário que caminhe para a redução da tributação sobre consumo, que no Brasil é desproporcional e contra os brasileiros mais simples, e que a gente possa reorganizar a tributação da renda e possa tributar mais aqueles que têm mais recursos para pagar. Para presidir a comissão foi escolhido o senador Roberto Rocha, do MDB do Maranhão. O relator será o deputado Aguinaldo Ribeiro, do PP da Paraíba. As duas propostas, já em discussão no Congresso, promovem uma simplificação na carga tributária ao substituir vários impostos por um imposto sobre valor agregado. Além disso, a ideia é que nenhum tributo nos moldes da extinta CPMF seja criado. Pesquisa Datafolha divulgada hoje mostra que a reprovação dos parlamentares cresceu. O índice de reprovação a deputados federais e senadores subiu no início de dezembro e atingiu o patamar de 45%. A alta é de 10 pontos percentuais em relação ao fim de agosto. Hoje, só 14% aprovam o trabalho de congressistas. Apesar da rejeição, o resultado ainda é melhor do que a reprovação de 60% registrada no fim de 2017, após a Câmara barrar pela segunda vez o afastamento do presidente Michel Temer, do MDB, e de 56% em 93, quando o Brasil enfrentava a hiperinflação. Os trabalhadores terceirizados da saúde no Rio de Janeiro começaram a receber os salários atrasados de outubro e novembro. Mas o pagamento do 13º ainda é uma incerteza para todos os servidores municipais. Após 9 dias de greve, os atendimentos na rede municipal de saúde aos poucos voltam ao normal. As organizações sociais que administram os hospitais já receberam os pagamentos atrasados de setembro e outubro. Mesmo assim, alguns funcionários ainda não estão com os salários em dia. O Albert Schweitzer, uma das principais emergências da cidade, funcionou hoje com cerca de 50% da capacidade. No Centro de Emergência Regional do Leblon, na zona sul da cidade, as equipes estão completas e o atendimento normal. Mas esta acompanhante diz que ainda existem problemas. Os funcionários ainda não tinham recebido os pagamentos e falta de material. Roupa de cama, precisei trazer, material de higiene, coisas desse tipo. Durante a audiência ontem, o Tribunal Regional do Trabalho esclareceu que encontrou nas contas da Prefeitura quase 325 milhões de reais que a Justiça mandou bloquear. O Tribunal Regional do Trabalho deu um prazo de 24 horas após o recebimento do dinheiro para que as OS façam os pagamentos aos funcionários. A pedido de representantes de sindicatos, amanhã haverá uma nova audiência para que as organizações sociais comprovem os repasses. A preocupação agora é com a segunda parcela do 13º, que deve ser paga até o dia 20. A promessa de que o dinheiro estaria até ontem na conta dos servidores municipais não foi cumprida. A Prefeitura publicou uma medida no Diário Oficial suspendendo as atividades do Tesouro, o que inclui a proibição de fazer pagamentos. Segundo a Secretaria de Fazenda, a medida visa ajustar o caixa por causa dos bloqueios determinados pela Justiça. Enquanto isso, a população vê dias de incerteza. O que a gente tem presenciado aí através dos noticiários e a gente vindo aqui comprovando pessoalmente, né, de que o sistema de saúde, como um todo, está um verdadeiro caos, né? Bem, e agora é com grande alegria e satisfação que vamos anunciar para você, no jornalismo da Rede TV, a chegada do nosso colega Siqueira Júnior, um dos maiores comunicadores do Brasil,
campeão de audiência na TV A Crítica no Amazonas e que vai estar aqui na Rede TV a partir de 28 de janeiro, ao vivo, antes do Rede TV News. Mais uma atração que vai trazer muita informação e alegria e reverência para o nosso público. Vamos conversar com ele então ao vivo. Olha ele aqui já na tela com a gente. Siqueira Júnior, muito bem-vindo à Rede TV, meu amigo. Muito obrigado, saudações a você, Augusto Xavier e Gabriela de França. Linda, Gabriela, linda. Boa noite, Brasil. O que a gente pode esperar do seu programa aqui na Rede TV? Vai ser a mesma coisa, esse sucesso todo que você tem aí no Amazonas, né? Que é líder de audiência, né, Siqueira? Graças a Deus, nós temos um público muito fiel, e temos um elenco muito forte, sabe? Que faz junto comigo um programa bem diferente do que as pessoas estão acostumadas. Porque acredito que o brasileiro, ele cansou do sangue, da porrada, da facada, do tiro, da escoriação, do assalto. Isso todo mundo anuncia no mesmo horário, todo mundo faz. Nós fizemos um pouquinho diferente, para que as pessoas relaxem, riam um pouquinho e sem deixar de informar, né? De levar a verdade, sempre a verdade, nada mais que a verdade para todos os lares. Oi, Siqueira, Gabriela. Um prazer enorme te receber aqui. Seja bem-vindo à Rede TV. Obrigada pelo elogio. Você tem um papel importante aí na televisão, fez história na televisão aí, pelo menos no Amazonas, agora para todo o Brasil, né? A partir de janeiro aqui pela Rede TV. Eu quero que você fale um pouco para o telespectador da Rede TV o que a gente pode esperar do seu noticiário aí a partir de janeiro e que você falasse um pouco também da sua trajetória, do seu trabalho. Olha, o brasileiro, ele vai estranhar inicialmente a forma que a gente apresenta, a forma que a gente conduz, né? O brasileiro vai estranhar. Mas eu costumo dizer que televisão é hábito. Com o tempo, eles vão ver a diferença, né? Essa diferença que a gente vem fazendo nas praças, desde que eu saí de Maceió, na TV Ponta Verde, um beijo a eles, todos lá, TV Arapuana, Paraíba, que é feira da Rede TV, e agora aqui na TV A Crítica. É esse diferencial que peço a Deus que o Brasil goste, pelo menos teste, experimente, porque vem coisa bacana aí. O programa é bem diferente do que vocês estão acostumados. Não é aquele programa policial, só sangue, sangue, sangue. Não, esquece. Vai ser bem diferente. Eu garanto a vocês, vale a pena esperar. Que bom, né, Siqueira? Um pouco de alegria com informação, claro. A gente está precisando, né? Eu queria até, Siqueira, se você pudesse, desse uma palhinha de como é que é o seu programa, como é que é o seu elenco, como é que funciona. Você tem aquelas opiniões assim que são bem polêmicas, né? Você, por exemplo, critica muito as televisões, você diz que não tem partido político. Como é que é a política para você, por exemplo? Como é que você comentaria isso aí para a gente ao vivo, assim, Siqueira? Eu comentaria da seguinte forma. Posso apresentar meu elenco para vocês? Claro. Olha, vem para cá. Samurai! Também, toalha podre. Jumento, tira a música. Toalha podre, aqui. Zé Rezaca, tira a música. Isso, pronto. Esse é meu elenco. Olha que coisa linda, né? Acredita que isso aqui dá audiência? Pois é, dá audiência sim. Ô, Siqueira, você bateu o Jornal Nacional de audiência. É assim. Até quando esperar a plebe ajoelhar? Oi? Você bateu o Jornal Nacional em audiência já. As novelas da Globo você já bateu, né, Siqueira? Pois é, rapaz. Acredite que o pessoal trocou a Grazi Massafera, uma loura bonita daquela. É ou não é? Para ficar com essas coisas. É triste, né? Que fim chegou a televisão brasileira, né? E Bonner, me desculpa, Bonner, mas, né? O cara com correspondente na França, eu aqui na Zona Leste, e a gente ganha. Vai entender o público, né? Vai entender o público. Agora, Siqueira, você já demonstrou aí que traz informação sempre de uma forma, né, descontraída, com alegria. Mas ao longo da sua carreira, qual foi o maior desafio, assim? Porque o noticiário, no dia a dia, ele é duro, é difícil. A gente está, né, cada dia, o feminicídio muito alto no Brasil. A gente, né, as notícias são pesadas. Qual é o seu desafio de trazer essas informações, né? O desafio é o desafio meu é entrar na casa onde o pai está ausente,
Presta atenção. Nesses 20 anos, a mãe fez a produção independente, chamada independente. Vê bem. O que é que acontece? O menino nasceu sem pai já, nem no registro, nem na presença masculina. A mãe, ela tem medo de brigar com o filho, de reclamar, de reprimir, de castigar, no bom sentido. Então eu entro como se fosse o pai. Como é que eu faço? Ô, garotão, escuta aqui, garotão. Tu já beijou tua mãe hoje? Tu já falou com a tua mãe hoje? Tu já perguntou se os remédios dela tá tudo certinho? Respeite sua mãe, rapaz. Essa é a forma que a gente usa para chegar no garotão. Garotão, para de fumar, para de cheirar isso. É a forma que eu achei de encontrar para chegar até o garoto. A mãe aumenta o volume, porque o pai está ausente, e a gente vai tentando convencer a meninada que o grande negócio desse país é estudar, é trabalhar, é produzir, é ser homem de vergonha, é dar orgulho para a mãe, para o pai, para os filhos, para o avô. É, não é? É isso, é isso. Tá aí, então, revelado o segredo do seu sucesso, né, Siqueira? Eu queria que você apresentasse esse pessoal aí que está com você, seu elenco, né? Quem são eles? Para todo o Brasil, a partir de janeiro, aqui pela Rede TV, né? Olha, jumento órfão, Tammy Gretchen, Zé Ressaca, Samurai, Toalha Podre, Michelle Obama, para cá rápido. Ô meu filho, venha por aqui, meu amor. Olha o arrudeio que ele vai dar. Estamos no Nacional, é Times Money. Ei, meu filho, o Almícar está em Brasília, o Almícar vendo agora. Ai, meu Deus do céu. Pronto, esse é o time, minha filha, é o time. Eu sei que vocês estão assustados, né? Vocês, como jornalistas, devem estar assustados. Imagina, Siqueira, a gente está se divertindo, né, Augusto? Olha, a gente é seu fã aqui, viu, Siqueira? O resto, acho que o Brasil todo já estava perdendo tempo de conhecer você, viu, Siqueira? Você é um talento para a televisão, é diferenciado e vai fazer muita diferença aqui na programação da Rede TV, com certeza, viu, Siqueira? Parabéns pelo seu programa, parabéns à Rede TV pela sua contratação. Eu queria que você, então, mandasse um recado para o seu novo público de todo o Brasil, Siqueira. Atenção, meu Brasil varonil. A partir de 28 de janeiro, Siqueira Júnior e grande elenco estaremos ao vivo na Rede TV. Porrada, facada, tiro, escoriação, confusão e muita alegria. Porque aqui a gente também fala de coisa boa. Um programa repleto de mensagens de paz e amor. Até lá, dia 28 de janeiro. Obrigado. Vamos agradecer ao Brasil? Vamos agradecer? Obrigado, Rede TV. Obrigado. Almícar, de Sica. Obrigado. Todo mundo da Rede TV, jornalistas, editores. Obrigado, amém. Tchau. Tchau. Não aguento mais não, tá doendo minhas costas já, tá bom. Tchau, acabou. Tá certo, Tchau, Siqueira. A gente se vê, obrigado. então, a partir de janeiro aqui na tela da Rede TV. Obrigada, viu? Uma boa noite para vocês. Até lá. A Polícia Federal cumpriu hoje 12 mandados de busca e apreensão na fase de número 70 da Operação Lava Jato. O objetivo é aprofundar as investigações de corrupção e lavagem de dinheiro em contratos de afretamento de navios feitos pela Petrobras. No total, 50 policiais federais cumpriram os mandados em São Paulo, Rio de Janeiro e Niterói. Não houve prisões, apenas a busca de provas de corrupção por parte de pessoas e empresas que aparecem nos negócios de fornecimento de transporte de produtos para a Petrobras. Existem suspeitas de que algumas empresas teriam sido beneficiadas com informações privilegiadas para a contratação de navios, obtendo vantagem competitiva na captação de negócios. Há evidências de pagamento de propina a empregados da Petrobras. De acordo com a investigação, apenas 3 empresas são alvos de mandados nesta fase. Elas firmaram mais de 200 contratos de afretamento de navios entre os anos de 2004 e 2015, em valores que ultrapassam 6 bilhões de reais. O Superior Tribunal de Justiça anulou a condenação do ex-diretor da Dersa, Paulo Vieira de Souza.
Condenado a mais de 165 anos de prisão em 2 ações penais, Paulo Vieira de Souza, o Paulo Preto, é apontado como suposto operador do PSDB em São Paulo. Em março deste ano, ele foi condenado a 145 anos e 8 meses de prisão por desvio de dinheiro público, associação criminosa e uso de dados falsos em obras públicas. Os crimes teriam ocorrido nas obras de construção do Rodoanel Mário Covas, em São Paulo. Mas uma decisão do dia 16 do ministro do STJ, Reinaldo Soares da Fonseca, anulou a sentença e determinou que este processo volte à fase das alegações finais. O Superior Tribunal de Justiça aplicou a tese do Supremo Tribunal Federal, segundo a qual os réus delatados devem se pronunciar depois dos réus delatores nas alegações finais. A decisão atende um recurso da filha de Paulo Vieira, Tatiana Arana, também condenada no processo. 4 meninos foram flagrados pegando carona, pendurados na parte externa de um metrô no Recife. O vídeo que circula nas redes sociais mostra 2 meninos em pé na parte traseira do metrô na estação de Afogados, no Recife. É possível ver mais 2 crianças na parte interna da composição, no espaço por onde passa a fiação elétrica do veículo. A Companhia Brasileira de Trens Urbanos confirmou que o vídeo foi feito ontem. O trem parte com os meninos pendurados no vagão. A CBTU informou que a Segurança Ferroviária encaminhou os menores flagrados ao Conselho Tutelar. O Facebook fechou uma parceria com a Rede TV para exibir programas jornalísticos exclusivos no Facebook Watch. Serão produzidos vídeos de 6 a 8 minutos para a rede social, com temas de grande repercussão, debates e assuntos do dia a dia das pessoas. A plataforma atinge hoje 720 milhões de internautas por mês e 140 milhões de pessoas por dia em todo o mundo. Os conteúdos já serão exibidos a partir desta sexta-feira no Facebook. Chegou a hora da previsão do tempo para todo o país. O tempo segue com muita instabilidade nesta quinta e com chuvas entre o norte, centro-oeste e sudeste do Brasil. As pancadas serão mais intensas no extremo norte do Mato Grosso do Sul, sul de Goiás, centro-sul de Minas e no Rio de Janeiro. Em São Paulo, o tempo abre mais e a chuva começa a diminuir pelo litoral. Na capital paulista, pode ter chuva leve em pontos isolados amanhã. Na sexta-feira, o sol retorna e a temperatura sobe, máxima de 27 graus. No Rio de Janeiro, muita chuva nas próximas horas, tempo carregado e temperaturas entre 28 e 27 graus. Em Salvador, pode ter chuva pela manhã e na sexta-feira o tempo fica mais instável. Nas outras áreas do Nordeste, o sol predomina. Pode ter chuva rápida no litoral do Maranhão, do Piauí e do Ceará. Tempo firme na maior parte do sul do Brasil. As temperaturas ficam mais amenas nas primeiras horas do dia. Mínima de 17 graus em Florianópolis e Porto Alegre. Mas com o sol esquenta e faz 30 graus para os gaúchos. A máxima também é de 30 graus em Belo Horizonte. A Polícia Federal prendeu o prefeito de Salgueiro, no interior de Pernambuco. Ele é suspeito de furtar água da transposição do Rio São Francisco. Clebel Cordeiro, do MDB, disse em depoimento à Polícia Federal que não sabia que era proibido tirar água da barragem. O líquido era puxado por bombas e irrigava plantações de frutas na região. Os policiais constataram que as lavouras do prefeito invadiram terras da União. O material utilizado no bombeamento da água foi apreendido. Clebel Cordeiro, que estava no sítio dele, foi preso em flagrante e levado para a delegacia da Polícia Federal no município. Ele responderá por furto de água e por invasão de terras da União com intenção de ocupá-las. Em audiência de custódia hoje, foi estipulada uma fiança de 100 salários mínimos, cerca de R$100 mil. Em nota, a assessoria de Clebel Cordeiro informou que a transposição invadiu a propriedade do prefeito de Salgueiro e que há levantamento topográfico e documentos escriturários que comprovam a realidade dos fatos. Um incêndio destruiu cerca de 50 moradias em uma comunidade conhecida como México 70, em São Vicente, no litoral sul paulista. Segundo o Corpo de Bombeiros, o fogo começou depois de um cachimbo de crack cair num colchão. 5 pessoas ficaram feridas. Vídeos gravados com o celular mostram moradores tentando apagar o fogo com baldes e mangueiras. Olha os caras aqui.
Segundo os bombeiros, o fogo começou no início da madrugada de hoje. As chamas se alastraram rapidamente e atingiram 50 moradias. 5 pessoas foram socorridas, a maioria por inalar fumaça. Elas foram levadas para hospitais da região, atendidas e liberadas. 70 famílias ficaram desabrigadas e foram encaminhadas para uma escola da região. A Secretaria de Assistência Social de São Vicente informou que vai tentar conseguir auxílio de locação social para as famílias. É a segunda vez esse mês que a comunidade sofre com incêndios. Um morador de Catas Altas, cidade que está ameaçada por uma das barragens da Vale em Minas Gerais, agrediu representantes da mineradora que participavam de uma audiência pública na cidade. Um vídeo publicado hoje em redes sociais mostra o momento da agressão. Renato Soares de Oliveira aparece discursando contra os projetos apresentados pela Vale para a cidade de Catas Altas, na noite da última segunda-feira. Há 4 anos, a mineradora tenta aprovar uma expansão da mina de São Luís e a reabertura de outras 2 minas. A audiência pública discutia os impactos ambientais. E eles só querem acabar com o pouco que ainda temos. E depois, ó, adeus Maria. No final, o jovem de 20 anos fez um protesto no microfone e começou as agressões. Isso que eu vou fazer é pelas mais de 200 pessoas inocentes, crianças, que eu creio que eles nunca vão pagar, então eu também vou pagar. Os socos atingiram um analista ambiental e uma gerente que representavam a Vale, além de um funcionário da prefeitura. Renato foi denunciado e é procurado pela polícia. Em nota, a Vale afirmou que repudia os atos de violência contra seus empregados e que vai tomar as medidas cabíveis. O Tribunal Superior Eleitoral proibiu os partidos de repassarem recursos para políticos de outras coligações. A proibição vale para recursos dos fundos partidário e eleitoral, ambos formados por dinheiro público. A decisão faz parte das 3 resoluções aprovadas ontem pelo TSE, com regras para as eleições municipais de 2020. Os ministros da Corte também decidiram que a divisão dos recursos no caso de candidaturas femininas deve ser proporcional. Ou seja, se houver mais candidatas do que os 30% previstos em lei, o valor destinado pelos partidos para essas candidaturas deve ser maior. O projeto de lei do Senado que trata da prisão após condenação em segunda instância não será votado em plenário até abril. O líder do governo na casa, senador Fernando Bezerra, apresentou um requerimento com o apoio de 51 parlamentares para assegurar a análise do texto enquanto espera a proposta de emenda à Constituição sobre o mesmo assunto que tramita na Câmara. Se os deputados não concluírem a análise até lá, os senadores vão levar o projeto para a votação em plenário. O Supremo Tribunal Federal concluiu o julgamento que decidiu por 7 votos a 3 que é crime deixar de pagar o Imposto sobre Circulação de Mercadoria e Serviço, o ICMS, já declarado. A análise foi concluída com o voto do presidente do STF, ministro Dias Toffoli. O entendimento majoritário foi o de que, como o valor foi pago pelo consumidor no ato da compra, a falta de repasse para os tesouros estaduais é apropriação indébita, com pena de 6 meses a 2 anos de prisão, além de multa. Foi liberado hoje pela Caixa Econômica Federal o saque do FGTS, o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, para quem não é correntista do banco. Tem direito a receber quem nasceu em novembro e dezembro. O valor foi atualizado e agora chega a R$ 998 de cada conta que tiver saldo. Este é o 7º e último lote dos saques que começaram em setembro. A retirada pode ser feita tanto nas contas ativas quanto nas inativas. Uma loja do senador Flávio Bolsonaro, a família do ex-assessor dele, Fabrício Queiroz, e outros ex-assessores foram alvos de uma operação do Ministério Público do Rio de Janeiro hoje. Os agentes cumpriram 24 mandados de busca e apreensão na capital e também em Resende, no sul do estado. A operação faz parte da investigação sobre um esquema de repartição de salários do gabinete de Flávio Bolsonaro na Assembleia Legislativa do Rio. Os agentes estiveram na casa da filha e da mulher de Fabrício Queiroz, além de endereços de parentes de Ana Cristina Siqueira Vale, ex-mulher do presidente Jair Bolsonaro. Eles recolheram documentos e celulares.
Outro alvo da operação foi uma loja de chocolates da qual o senador Flávio Bolsonaro é sócio desde janeiro de 2015 na Barra da Tijuca. O relatório do COAF, que deu origem às investigações, aponta 8 transferências de dinheiro que juntas somam R$120 mil da loja para Flávio Bolsonaro entre agosto de 2017 e janeiro de 2018. As buscas e apreensões de hoje ocorrem quase 2 anos após o início das investigações por peculato, lavagem de dinheiro, ocultação de patrimônio e organização criminosa. Elas envolvem Flávio Bolsonaro e outras 101 pessoas físicas e jurídicas ligadas ao então gabinete dele na Assembleia Legislativa do Rio. O ex-policial e ex-assessor Fabrício Queiroz é suspeito de montar um esquema de rachadinha, ou seja, de tomar de volta parte dos salários dos funcionários do gabinete de Flávio Bolsonaro na Alerj, onde ele foi deputado estadual por 4 mandatos. Segundo um relatório do COAF, o Conselho de Controle de Atividades Financeiras, Fabrício Queiroz teria realizado movimentação bancária de cerca de R$1.200.000 entre janeiro de 2016 e janeiro de 2017, o que seria incompatível com os rendimentos dele. Queiroz afirmou na época que recebia parte dos valores dos colegas de gabinete para remunerar assessores informais de Flávio, sem o conhecimento do então deputado. Porém, a defesa nunca apontou os beneficiários finais dos valores. A investigação chegou a ficar suspensa por 4 meses neste ano por causa de uma liminar concedida pelo presidente do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli. Mas foi retomada depois que o plenário do STF derrubou a decisão de Toffoli em novembro. Para a defesa de Fabrício Queiroz, a operação de hoje não tem fundamento. A defesa recebe com tranquilidade essa decisão, mas estranha, porque um dos requisitos para uma medida de busca e apreensão é justamente a urgência. E não me parece que faça algum sentido uma medida de urgência 2 anos depois de iniciar a investigação. Se alguém que está colaborando com a investigação já prestou esclarecimentos, por que vai ser definida uma medida invasiva contra ela se ela está colaborando? A assessoria do senador Flávio Bolsonaro disse que não iria comentar a operação de hoje. Nossa produção procurou os demais citados na reportagem, mas não tivemos retorno até o fechamento da reportagem. 25 toneladas de drogas já foram apreendidas este ano nas rodovias federais de Minas Gerais. A quantidade é recorde e supera em mais de 80% o total do ano passado. A apreensão mais recente, no final da tarde de ontem, foi de 700 quilos de maconha. A droga estava escondida no fundo falso dessa carreta que transportava trigo. As 1000 barras de maconha foram encontradas em uma abordagem de rotina e contou com a ajuda de cães farejadores no posto da Polícia Rodoviária em Betim, na Grande BH. O motorista contou que saiu de Cafelândia, no Paraná, e que estava a menos de 10 quilômetros de onde iria entregar o material. Com essa apreensão, os policiais já contabilizam este ano 25 toneladas de drogas. No ano passado, foram cerca de 14 toneladas e 300 quilos de entorpecentes apreendidos nas rodovias federais de Minas. O número de pessoas presas por tráfico neste ano chega a 160. Polícia Civil de São Paulo cumpriu mandados de busca e apreensão com o objetivo de prender criminosos que se preparavam para agir no período de Ano Novo. A operação envolveu quase 400 policiais para cumprir 292 mandados de prisão, além de busca e apreensão. Até o fim da tarde, 105 presos foram encaminhados para 7 delegacias da capital paulista. Entre eles, um homicida e um grupo preso em flagrante com carga roubada avaliada em R$1.400.000. A Operação Natal em Foco começou há 3 meses pelo Serviço de Inteligência da Polícia Civil de São Paulo. O principal objetivo é evitar ações de criminosos durante o período de festas, como furtos, por exemplo. O fator surpresa evitou confrontos, como troca de tiros e até fugas. Além disso, a polícia também prendeu alguns procurados pela Justiça em flagrantes não previstos na operação. O foco nosso era os crimes patrimoniais, tendo em vista essa época natalina, de grande comércio, enfim. E também daquelas pessoas que se ausentam das suas residências para que tenham uma segurança melhor, né?
E agora à noite, a polícia atualizou o número de prisões, que subiu de 105 para 110 até o momento. A operação ainda não acabou. Gravações das conversas entre policiais militares e o Centro de Operações da PM mencionam a perseguição a 2 homens que estavam numa moto na favela de Paraisópolis, em São Paulo. Na versão da polícia, foi essa perseguição que motivou o tumulto num baile funk na comunidade. Na confusão, 9 pessoas morreram. Os áudios foram obtidos pela TV Globo. Pelas gravações, um policial militar fez o primeiro contato às 13h41 da manhã do dia 1º de dezembro. Bom, eu vou pra cima da equipe aí. Dispensa, viatura pra apoiar. Seguiu na próxima, Popom. A conversa se refere ao cruzamento onde acontecia o baile funk. Mais de 5.000 pessoas frequentavam a festa. Alguns minutos depois, o policial descreve os supostos indivíduos na moto. Copom, 2 indivíduos, uma XT 660 preta, o Carupa armado, camisa branca. Efetuou vários disparos contra as equipes. Passaram-se então mais de 20 minutos sem comunicação entre o PM e o Copom. Naquele momento, imagens gravadas pelos moradores mostram frequentadores do baile fugindo pelas ruas. Segundo testemunhas, os policiais fizeram uma ação de dispersão no evento, usando bombas e balas de borracha. Já a polícia militar afirma que a perseguição à moto terminou no baile funk e que os frequentadores arremessaram paus, pedras e garrafas contra a polícia. Às 4h35 da manhã, uma PM aciona a central. Bom, aciona o resgate, rua Ernest Renan com Adolfo Lutz. Teve correria aí, pisoteamento. Pode solicitar mais de um resgate aí pro local, TCL. Minutos depois, a agente cobra da central viaturas de resgate. Verifica se já tem viatura de resgate a caminho. Caso não, verifica aí com o médico regulador para fazer o socorro dos indivíduos aqui. A situação é grave, Copom. Quase meia hora após o primeiro pedido de resgate, os policiais avisam o Copom que vão levar as vítimas para o hospital. Vamos socorrer, TCL. Diversos indivíduos aqui. Quantos indivíduos estão desacordados no PTH? Princípio 9. A informação do áudio, entretanto, não bate com os relatos feitos pelos moradores. Segundo eles, os policiais teriam ameaçado moradores para impedir o socorro de vítimas. A Secretaria de Segurança Pública do Estado respondeu que os áudios das comunicações realizadas pela PM na ocorrência em Paraisópolis foram anexados aos inquéritos. E as equipes ainda analisam outros elementos que possam contribuir para o esclarecimento dos fatos. O governo de Minas anunciou hoje que vai pagar o 13º salário para apenas uma parte dos servidores e aposta no leilão bilionário de reservas de nióbio para atenuar a crise financeira no estado. Fatura do cartão de crédito, condomínio, luz. As contas acumuladas estão tirando o sono da Cristiane. Já faz quase 4 anos que a técnica em enfermagem que trabalha no estado recebe seu salário parcelado. E ela contava com o 13º para quitar esses débitos e começar o ano sem dívidas. Essas contas só vão acumulando, né? E assim, infelizmente, tive que entrar no cheque especial. Mês assim, eu pago a conta que é do mês 10, eu pago do mês 9 e assim vou parcelando. Aí deixa de pagar uma e pagar outra e assim a gente vai fazendo, né? A dificuldade financeira do estado de Minas Gerais é algo que afeta diretamente mais de 600 mil funcionários, aposentados e pensionistas. Até agora, o governo anunciou o pagamento da primeira parcela do 13º salário apenas para os servidores da segurança pública. Agora à tarde foi confirmado que o benefício também será pago para servidores do estado, que têm salário de até R$2.000. 40% dos funcionários ainda não sabem quando vão receber. Hoje houve protesto na cidade administrativa do governo de Minas. Sindicatos ameaçam acionar a justiça para garantir o benefício para todos. A categoria está desesperada porque muitos estão contando com esse dinheiro para pôr comida em casa. É o dinheiro do 13º que o servidor sonha em ter uma comida melhor, em poder presentear a sua família, pagar contas, né? Colocar as contas em dia. O governo de Minas tenta arrecadar dinheiro com a venda de parte das reservas de nióbio, um mineral valioso que
existe em abundância na cidade de Araxá. Mas o problema é o prazo. Legalmente, o 13º deve ser pago até a próxima sexta-feira, dia 20 de dezembro. Mas a negociação do nióbio na Bolsa de Valores de São Paulo está prevista apenas para o primeiro trimestre do ano que vem. A expectativa é conseguir 5 bilhões de reais para os cofres públicos. Nós ainda tínhamos a expectativa de que a operação do nióbio pudesse ser realizada, como ela não pôde ser viabilizada ainda em 2019, nós tivemos que adotar um critério, e o critério que o Estado adotou foi esse. As pessoas que ganham menos vão ser as pessoas que vão receber em primeiro lugar. Pedindo ao Papai Noel para a gente ver se dá de presente para a gente, né, esse 13º aí, porque não tá fácil não. A Polícia Civil de Belo Horizonte prendeu hoje mais 3 integrantes de uma das torcidas organizadas do Cruzeiro. Os torcedores tinham mandados de prisão contra eles, mas não haviam sido encontrados ontem durante a Operação Voz da Arquibancada, que prendeu outros 8 líderes de organizadas do Cruzeiro. 5 investigados continuam foragidos. Os 3 homens detidos hoje se entregaram espontaneamente, acompanhados de advogados. 2 agremiações são investigadas por brigas generalizadas nos últimos meses e pela quebradeira no Mineirão no último dia 8, quando o Cruzeiro foi rebaixado para a Série B do Campeonato Brasileiro. Perdeu algum momento do Rede TV News ou quer assistir novamente? Se inscreva no canal da Rede TV no YouTube. Uma ótima noite para você. Boa noite e até amanhã.